Alguns herdam empresas, outros dívidas. Eu, Miguel, herdei algo pior: um nome que carrega culpa. Meu avô foi o único na família que parecia acreditar em mim. Enquanto meus pais me viam como o filho que nunca seguiu o roteiro que esperavam, ele dizia que eu tinha coragem, mas não sabia onde usá-la. Quando morreu, deixou-me a fábrica que construiu do zero, na periferia de Porto Alegre. Era uma herança que parecia mais armadilha do que presente. Eu não sabia operar uma máquina, não entendia o ritmo do chão de produção e, para completar, boa parte da família queria que eu vendesse tudo. A carta que ele deixou mudou tudo. Se quiser honrar nosso nome, conheça o chão que o sustenta. Eu entendi o recado. Se entrasse lá como o herdeiro, seria visto como inimigo. Então criei um plano: me infiltrar como operário temporário, aprender com quem realmente carregava a fábrica nas costas. Cortei o cabelo, abandonei o terno e entrei registrado por uma terceirizada, com o crachá escrito apenas Miguel S. No primeiro dia, a sirene ainda ecoava quando o vi. Rafael. Estava curvado sobre uma máquina antiga, mãos firmes, olhos atentos. Sem levantar muito a voz, perguntou: Novo. Comecei hoje. Então não atrapalha quem já sabe o que está fazendo. Foi só isso. Sem boas-vindas. Mas enquanto o dia avançava, percebi que todos o respeitavam. Se eu quisesse aprender, teria que passar por ele. E Rafael parecia ser do tipo que testa cada passo de quem chega. Passei horas carregando peças, observando o funcionamento da linha. O calor das máquinas misturava-se ao cheiro de óleo queimado, e meus músculos gritavam a cada movimento. No almoço, sentei sozinho. Rafael entrou com um grupo, riu de algo, e por um momento, o peso no ar pareceu mais leve. No segundo dia, cheguei antes da sirene. Ele estava no mesmo lugar, como se nunca tivesse saído. Pedi que me mostrasse o básico. Resmungou, mas apontou para o painel e me fez repetir cada passo até que minhas mãos memorizassem a sequência. Quando quase deixei cair uma engrenagem pesada, ele a segurou com uma mão só e disse: Aqui a gente segura o que é nosso. Essas palavras ficaram na minha cabeça. Durante o turno, ajustou minha postura, afastou meu braço de uma correia solta e empurrou uma garrafa d'água na minha direção quando percebeu que eu estava seco. Não sorria, mas cuidava. No meio da manhã, um veterano soltou uma piada sobre filhinho de papai que não dura 2 dias. A roda riu, mas Rafael cortou seco. Quem ri devia lembrar de quem errou a furação semana passada e quase travou a linha. A roda silenciou. Aquele gesto foi mais proteção do que eu esperava. À tarde, ele me ensinou a calibrar sensores. Errei, e o supervisor ameaçou me reportar. Rafael interrompeu. A falha foi no display, já corrigi. Depois sussurrou. Você prestou atenção. Só não sabia o que procurar. Isso acontece uma vez. Depois não. No fim do turno, me deu um par de luvas mais resistentes. As suas são finas demais. Isso aqui corta. No dia seguinte, percebi que ele já não me olhava como um peso morto. Começou a explicar detalhes da linha 3, a mais instável da fábrica, e me contou de um Natal em que dezenas ficaram sem hora extra por causa de uma falha mínima. No intervalo, falou do filho que estava na faculdade, primeira geração da família a chegar tão longe. Respondi que ele devia ter orgulho e vi um meio sorriso escapar antes de ele disfarçar. À tarde, enfrentamos juntos a troca de uma correia com a linha em operação reduzida. O tipo de trabalho que exige coordenação perfeita. Quando nossas mãos se tocaram na troca de ferramenta, percebi que a confiança dele já estava crescendo, mesmo que ele não admitisse. No final, enquanto trancava o almoxarifado, disse: Você aprende rápido e não reclama. Isso é raro. Saí dali sabendo que tinha dado um passo. Ainda pequeno, mas suficiente para sentir que, se quisesse ganhar o respeito dele, teria que aguentar muito mais, e eu estava pronto para isso. As semanas seguintes foram de aprendizado intenso. Rafael me colocava em tarefas cada vez mais complicadas, mas sempre ao alcance do que eu já tinha entendido. Eu sabia que aquilo era um teste, não só para ver se eu aguentava o ritmo, mas para medir até onde ia minha determinação. Numa manhã abafada, cheguei e percebi um clima estranho. Grupos cochichavam no corredor.
No quadro de avisos, um comunicado informava corte no turno da noite por ajustes de custo. Rafael arrancou o papel e guardou no bolso sem dizer nada. No trabalho, o silêncio dele era diferente. As ferramentas batiam com mais força na bancada, o corpo todo transmitindo tensão. No meio do turno, seu Ari, um operador mais velho, errou uma regulagem. O supervisor começou a gritar e Rafael atravessou no meio. Hoje ele não tá bem. Fala comigo. Foi rápido, mas a maneira como o velho respirou aliviado depois mostrou o peso daquela defesa. No almoço, Rafael falou baixo. Quando começam a cortar de cima, quem paga é sempre aqui embaixo. Não respondi. Qualquer palavra podia abrir perguntas que eu ainda não podia responder. À tarde, fomos juntos repor peças no almoxarifado. Ele começou a contar sobre um colega que adoeceu e foi ignorado pela direção. Aqui não é só máquina que quebra, é gente também. E essa é mais difícil de consertar. No fim do dia me entregou um envelope amassado. Guarda isso. Um dia você vai entender por que eu ainda estou aqui. Em casa abri fotos antigas da fábrica, recortes de jornal com matérias sobre prêmios e eventos comunitários. E, em todas as imagens, meu avô, cercado de operários que pareciam acreditar nele. No dia seguinte, não deu tempo de perguntar sobre as fotos. Uma das prensas travou e ameaçou parar todo um lote. Rafael coordenava os reparos, gritando medidas para todos. Me chamou com um gesto rápido. Hoje você vai aprender na marra. O calor das peças e o cheiro de metal queimado grudaram na pele. Segui cada ordem dele. E quando conseguimos religar a máquina, percebi que ele já me via como parte da solução, não do problema. No intervalo, puxei o assunto das fotos. Ele respondeu: guardo porque é prova de que um dia esse lugar foi feito para cuidar das pessoas, não só explorá-las. À tarde, ele me chamou para fechar o almoxarifado. Antes de ir embora, perguntou: tá com pressa? Vamos tomar um café na esquina. No bar, contou histórias que não cabiam no chão da fábrica. O casamento que não resistiu às jornadas, a vez que quase foi embora para o interior. O filho que, apesar de tudo, era sua maior vitória. Ouvi em silêncio. A cada palavra, sentia a distância entre nós diminuir. Na manhã seguinte, antes do expediente, me levou para uma sala esquecida nos fundos, o arquivo morto. Caixas com documentos antigos, projetos assinados pelo meu avô, atas de reuniões onde ele defendia aumentos e benefícios. Enquanto folheava um álbum, nossas mãos se tocaram. Não recuamos. O toque durou apenas segundos, mas ficou pesado no ar. O resto do dia seguiu como sempre, mas com um silêncio diferente, carregado do que não se dizia. Quando a sirene tocou, ele me chamou para caminhar. Fomos sem destino até uma praça quase vazia. Ficamos frente a frente. O poste amarelado lançava uma luz suave, e eu dei um passo. Toquei o rosto dele com cuidado. Rafael não recuou. O primeiro beijo foi calmo, firme, sem pressa. Voltamos andando lado a lado, sem falar muito. Mas eu já sabia que, a partir dali, não era só sobre salvar uma fábrica. Eu estava envolvido demais para fingir que não era pessoal. O dia começou como qualquer outro. Cheguei cedo, encontrei Rafael revisando a linha 3 e mergulhamos no trabalho. Até que, no meio da manhã, o supervisor me chamou para buscar um documento na gerência. Entrei na sala e vi sobre a mesa uma pilha de pastas do jurídico. No topo, um memorando de inventário com um organograma em letras grandes: Miguel Ernesto Alves, herdeiro. O gerente estava ao telefone e fez um gesto para que eu esperasse. Não percebi que Rafael havia entrado atrás de mim para pegar uma chave no armário. Ele viu o documento. E parou. O silêncio que se formou foi cortante. Quando ergui os olhos, ele já me olhava diferente, não com raiva aberta, mas com algo mais pesado: decepção. O gerente desligou o telefone, começou a falar, mas Rafael levantou a mão, recusando qualquer explicação. Saiu da sala sem dizer nada. Passei o resto do turno procurando por ele. Não voltou à linha. Quando a sirene tocou, o vi perto do portão acendendo um cigarro, coisa que nunca tinha visto. Me aproximei, tentei falar, mas ele interrompeu. Você entrou aqui dizendo que queria aprender. Eu acreditei.
mas nunca disse que estava aprendendo sobre a vida das pessoas daqui para decidir o quê? Se vale a pena manter? Tentei explicar que meu objetivo era entender e consertar o que a família destruiu, mas ele balançou a cabeça incrédulo. Você podia ter dito desde o começo. Teria sido mais fácil confiar. Virou as costas e foi embora, deixando o cheiro do cigarro no ar e um peso no peito que não me deixou dormir. No dia seguinte, cheguei antes do sol nascer. Esperei no portão. Quando ele apareceu, o rosto estava fechado, o passo firme. Me coloquei na frente. Me escuta só uma vez. Ele cruzou os braços, como quem estava pronto para ir embora a qualquer momento. Contei tudo. A carta do meu avô, a decisão de entrar disfarçado, o medo de não ser levado a sério, o respeito que cresceu cada dia que estive ao lado dele. Disse que minha mentira não foi para diminuir ninguém, mas para merecer a confiança que agora estava em risco. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos longos, olhando para o chão. Suspirou. Você me enganou, mas trabalhou de verdade. Não ficou um dia sem sujar as mãos. Isso conta mais do que o sobrenome. Andamos juntos até a linha 3. O clima ainda estava pesado, mas já não havia aquela parede intransponível. Ele corrigiu meus erros, mas sem a mesma dureza. Em certo momento, soltou um comentário seco. Você é o herdeiro mais teimoso que já vi. No fim do expediente, me chamou até o canto, onde a luz da tarde atravessava o telhado quebrado. Se quer ficar, fica. Mas agora é de cara limpa. E não pense que vou pegar leve porque você tem nome de dono. Sorri, aliviado. Antes que ele se afastasse, puxei-o para um beijo rápido, firme. Ele retribuiu. Naquele momento, percebi que não tinha apenas recuperado a confiança dele. Tínhamos dado o primeiro passo para algo mais sólido. Um compromisso que, de alguma forma, era tão importante quanto salvar a fábrica. 3 anos se passaram desde aquele dia no portão. A fábrica ainda tinha as mesmas paredes de tijolo, mas por dentro tudo havia mudado. As máquinas funcionavam com menos paradas, o turno da noite estava de volta, o plano de saúde reimplantado. A cooperativa que Rafael dizia ter ficado no papel agora era real, com reuniões lotadas e decisões tomadas por quem vivia o trabalho todos os dias. Nada disso aconteceu apenas com investimentos ou discursos. Foram noites inteiras, planejando com Rafael e a equipe, encontrando soluções que coubessem no orçamento e no tempo de todos. Às vezes, o conserto vinha de uma ideia improvisada, às vezes de uma negociação dura com fornecedores. A verdade é que cada avanço carregava a marca de mãos calejadas e decisões conjuntas. Rafael continuava na linha 3, mas agora com um crachá de supervisor de operações. Ele dizia não ligar para títulos, mas eu sabia que significava mais do que admitia. O respeito que sempre teve dos colegas agora vinha também com reconhecimento oficial. Morávamos juntos há 1 ano. O apartamento pequeno onde eu vivia sozinho deixou de fazer sentido. Dividíamos o café da manhã, as conversas no caminho e, às vezes, o silêncio confortável de quem não precisa encher o espaço com palavras. Na fábrica, cada um mantinha seu papel. Ele nunca me poupou de críticas quando algo podia ser melhorado, e eu aprendi a valorizar isso. Em algumas reuniões, pegava Rafael me observando de longe. Era o mesmo olhar do dia em que nos conhecemos, avaliando se eu estava pronto para o trabalho. Mas agora trazia também um orgulho silencioso. Não precisávamos falar sobre o que tínhamos construído. Estava diante de nós todos os dias. Uma fábrica mais forte e uma vida que fazia sentido. Num final de tarde especialmente longo, fechamos o portão juntos. Rafael segurou minha mão, sem se importar com quem passava, e disse: Seu avô teria gostado de ver isso. Entendi que ele não falava só da fábrica. Falava de nós, do que seguramos juntos para não deixar cair. O caderno de capa preta que ele me deu no início agora ficava na sala de manutenção, cheio de anotações feitas por vários funcionários. E os recortes de jornal e fotos do envelope estavam emoldurados no corredor principal, lembrando a todos por que e para quem o trabalho era feito. A frase que ele me disse no segundo dia, aqui a gente segura o que é nosso, ganhou outro peso. Não era apenas sobre engrenagens, era sobre pessoas,
sobre compromissos que não se abandona no primeiro obstáculo. Enquanto caminhávamos para casa naquela noite, com o som distante das máquinas desacelerando, percebi que o legado que eu tanto temia assumir já não era um fardo. Era a soma de tudo que tínhamos construído. Entre óleo, ferro e decisões difíceis, encontramos algo que não estava nos planos, um ao outro. E no fundo, era isso que sustentava tudo. O terceiro ano começou com estabilidade rara para os padrões da fábrica. As finanças estavam equilibradas, a produção no ritmo certo e os funcionários confiavam no que estávamos construindo. Mas foi nesse momento que o primeiro grande teste real apareceu. Uma proposta de venda chegou de uma multinacional. O valor era suficiente para garantir conforto por muitos anos. Parte da família pressionou para que eu aceitasse. Diziam que eu estava preso a um lugar condenado e que Rafael só me influenciava a manter algo que não valia a pena. Rafael ouviu a conversa sem se meter, mas percebi a tensão no jeito como evitava comentar o assunto. Até que numa noite falou: "Se vender, é sua decisão. Só não espere que eu fique para ver no que isso vai virar." Ficamos em silêncio. Eu sabia o que significava para ele. Não era sobre perder o emprego. Era sobre ver de novo um espaço ser destruído pelas mesmas mãos que um dia o construíram. Nos dias seguintes, a pressão aumentou. Advogados, reuniões, telefonemas. Alguns funcionários começaram a desconfiar e o clima mudou. Rafael manteve a postura, mas percebi que estava se preparando para o pior. Na reunião decisiva, pedi que ele estivesse presente. Quando a proposta foi apresentada, olhei para os números, depois para ele, que permanecia sério no canto da sala. Disse à família e aos representantes da empresa: "Não estou vendendo. Este lugar não é só tijolo e máquina. É o trabalho de pessoas que seguraram isso quando ninguém mais queria." A decisão causou divisão imediata. Alguns se afastaram de mim de vez. Mas na fábrica, no dia seguinte, o ar parecia mais leve. Rafael apenas me disse: "Então vamos trabalhar." Essa escolha não trouxe só aliados. Um grupo da família tentou sabotar operações, espalhando boatos e dificultando entregas. Tivemos que reagir rápido, reforçando segurança e fechando contratos diretos com fornecedores. Rafael esteve em cada passo, liderando ajustes de produção e garantindo que a linha não parasse. Meses depois, ao ver os resultados estabilizados, percebi que tínhamos resistido a algo que poderia ter acabado com tudo. Não só a fábrica, mas a confiança que sustentava nosso trabalho e nossa vida juntos. Num sábado à noite, sentados no banco de uma praça perto de casa, Rafael falou: "Você podia ter escolhido o caminho fácil, mas ficou. É por isso que ainda estou aqui." Não precisei responder. Ele sabia que minha decisão tinha sido por nós dois, pela fábrica, pela equipe, pelo que construímos dia após dia. O legado do meu avô deixou de ser um peso há muito tempo. Agora era uma escolha consciente, renovada a cada turno, a cada decisão que tomávamos juntos. E se no começo eu tinha vindo para provar que merecia respeito, agora sabia que o que realmente valia era merecer permanecer.